chegou o grande dia, que é o dia do Brasil chutar o Bolsonaro pro lixo da história. Daí, pro lixo da história ano que vem na cadeia. O dia de hoje estará com certeza nos livros de história e nas próximas horas o Brasil vai decidir como quer ser visto pelos brasileiros do futuro e pelo resto do mundo, tanto agora como no futuro. É um país que entrou numa ditadura bolsonarista e que aceitou ser tomado pelo nazifascismo, ou um país que quer voltar a ter democracia e que quer voltar a sorrir e quer voltar a ter união. Antes de falar do assunto do vídeo, eu não costumo falar aqui no Plantão Brasil sobre números aqui das minhas redes sociais, do Plantão Brasil, mas eu quero mostrar alguns números aqui, falar sobre os números dos últimos 28 dias, ou seja, então desde o dia 2 de outubro até hoje. Alguns números aqui, ó. No TikTok, no meu TikTok, a gente teve 48 milhões e meio de visualizações de vídeo nesses 28 dias, entre o primeiro e o segundo turno. No canal do Plantão Brasil, aqui nesse canal, 46 milhões e meio de visualizações de vídeo. No canal Thiago dos Reis, que é o segundo canal, que tem o link na descrição, 3,6 milhões. No canal Cortes do Thiago, que também tem um link na descrição, 3,5 milhões de visualizações. No canal Plantão Lula, que eu criei, 200 mil visualizações mais ou menos. No Facebook, juntando os meus dois Facebooks, e olha que o Facebook diminuiu o meu alcance no período eleitoral em 10 vezes. 3,5 milhões de visualizações de vídeo. No Instagram me deu um shadow ban e o alcance do meu Instagram caiu 95%. Mesmo assim, 400 mil visualizações, e no Twitter 1 milhão e 600 mil visualizações. No total, 107 milhões e 800 mil visualizações de vídeo. Aqui, só nas minhas redes sociais, eu não contei os meus outros TikToks e os outros Facebooks, só as redes sociais Plantão Brasil e Thiago dos Reis. Eu fiz todo o possível nesses 4 anos. Não seja por isso. Ó, hoje ganharemos, e espero que você também tenha feito todo o possível. Temos aí mais algumas horas para virar talvez um voto de última hora e garantir essa vitória. Agora vamos falar sobre o assunto do vídeo. O Alexandre de Moraes, ele foi notificado pelo PT que a Polícia Rodoviária Federal está fazendo operações para tentar garantir a vitória do Bolsonaro. Thiago, que tipo de operações são essas? Eu vou te explicar. O ministro da Justiça bolsonarista, Anderson Torres, vamos lembrar, quando o Bolsonaro fez aquela coletiva de imprensa em que ele queria convocar golpe, 3 dias atrás, mas na verdade ele foi quase chorando lá, os únicos ao lado dele eram o general Heleno, que é um fascista de pior espécie, e o Anderson Torres. O Anderson Torres anunciou que a Polícia Federal fez operações e que apreendeu 5 milhões de dinheiro que seriam usados para comprar votos. Por que eu coloquei entre aspas? Já eu te explico. O Fernando Torres também anunciou que mais de 500 mil policiais farão operações nesse domingo de eleição. Sabe qual é o plano do bolsonarismo? É usar a Polícia Rodoviária Federal junto com a PM de alguns estados para impedir que ônibus, principalmente no interior e no Nordeste isso acontece muito, ônibus que levam eleitores para os locais de votação passem com esses eleitores. Eles querem restringir a circulação das pessoas, principalmente nas periferias e no interior do Nordeste, que é onde o Lula ganha com 60%, 70% dos votos, em alguns lugares até 80%. Isso foi avisado ao Alexandre de Moraes. Veja bem, ele anunciou 500 mil policiais militares de todo o Brasil, e mais de 10 mil policiais rodoviários federais que vão mandar nesses policiais militares para fazer operações. Tá claríssima a estratégia do Bolsonaro e dele. O problema é que chegou no Alexandre de Moraes, aí deu ruim, né? Aí deu ruim. Não sabemos o quanto deu ruim, mas deu muito ruim. O Alexandre de Moraes fez o básico. Ele foi notificado, ele falou, olha, primeiro, cancela isso tudo aí. Segundo, você vai ter que me explicar como é que você disse que apreendeu 5 milhões para compra de votos e que vai fazer operações eleitorais sem a anuência do Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Porque é uma coisa óbvia. Se a Polícia Federal apreende dinheiro que era usado para compra de votos, a Polícia Federal é obrigada a acionar a Justiça Eleitoral para falar, ó, o candidato tal está comprando votos. Temos aqui as provas, temos aqui o dinheiro, as provas, foi apreendido, né, em tais circunstâncias, e foi assim, assim assado, tá aqui o vídeo da apreensão, estão aqui os suspeitos, os depoimentos, tudo mais, e a Justiça Eleitoral começa uma investigação eleitoral quanto a isso. Obviamente tem investigação criminal, tudo mais, de onde veio o dinheiro, quem é, como foi, também tem crime, além de ser crime eleitoral, também é crime comprar votos, tudo mais, mas tem que ter, a Justiça Eleitoral tem que ser avisada. E o Alexandre de Moraes é nada mais nada menos que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e ele não foi avisado.
Então tem alguma coisa muito estranha. O ministro da Justiça, ele sabe. Veja bem, esse ministro da Justiça é delegado da Polícia Federal também de carreira. Ele sabe que quando a Polícia Federal faz uma apreensão no âmbito de eleição, a primeira coisa a se fazer é avisar a Justiça Eleitoral, mas não fez. Por que será que não fez? Será que são apreensões fake? Ou será que ele apreendeu dinheiro que era usado para comprar votos do Bolsonaro? Apreendeu por engano, aí ele teve que anunciar e aí usou isso como desculpa para fazer o plano do Bolsonaro. Qual é o plano do ministro e do Bolsonaro? E lembre-se, o ministro da Justiça, dos ministros do Bolsonaro, ele é o mais bandido de todos. De todos. Quando fizeram a maior apreensão de madeira da história, mais de 100 milhões de reais em madeira ilegal, uma área do tamanho de Sergipe foi cortada de madeira da Amazônia, o que fez o ministro da Justiça? O então ministro do Meio Ambiente, que era o Ricardo Salles, e o Bolsonaro saíram correndo para o escritório do ministro da Justiça. Não é que ele foi até o Bolsonaro, não. O desespero foi tanto que o Bolsonaro foi até ele. Esse é o nível. Para quê? Para ele usar a Polícia Federal. Ele usou a Polícia Federal para tentar, a todo momento, liberar a madeira ilegal e tentar abafar o caso. Afastaram o delegado do caso. O delegado do caso não foi exonerado, mas acabaram com a carreira dele na Polícia Federal. Foi isso que fizeram. Esse é o nível de bandidagem desse cara. Aí esse cara vai lá e anuncia com toda a pompa. O que eles querem fazer? É o seguinte, muita gente não sabe. No primeiro turno, isso acontece financiado por deputados. No segundo turno, as pessoas vão financiando e acontece, às vezes um deputado ou outro também financia, mas no primeiro turno de eleição, o que acontece? Os deputados que querem ser votados, eles têm lá seus eleitores, eles fretam ônibus para que esses ônibus levem os eleitores às zonas de votação. Por quê? Porque talvez você seja de uma cidade grande ou pequena, não importa, mas em zona urbana, e você não sabe como é na zona rural. Na zona rural é o seguinte, às vezes o local de votação fica a 50 quilômetros da casa da pessoa. A pessoa mora lá num lugar e não tem lugar de votação lá, não tem zona eleitoral. Às vezes fica 20, 30 quilômetros, geralmente não é rua asfaltada, é aquela rua toda ferrada, naquele lugar que ninguém nem sabe que existe. É assim. E é lá onde Lula ganha com muito voto. Então qual que é a intenção deles? É colocar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, junto com as polícias rodoviárias estaduais, junto com as PMs estaduais, para fazer uma operação. E veja bem, como a operação é da Polícia Federal, a PM acaba indo. Não é porque os governadores estão junto, não. Aí, para fazer operações nessas estradas, no interior. Por quê? Porque se um desses ônibus tiver qualquer problema de documentação, se tiver problema com o motorista, qualquer coisa, a ordem é o quê? Impedir que esses ônibus passem. É até falar volta, mas não passa. Por quê? Porque não queremos que essas pessoas votem. Então, cada ônibus que eles apreendem são 50, 55 pessoas que deixaram de votar. Eles imaginam, se é uma zona onde o Lula tem 60, 70, 80% dos votos, ótimo para eles. Então, essa é a estratégia do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes foi avisado disso, o PT foi avisado disso, e o PT avisou o TSE. O Alexandre de Moraes, na hora, mandou a Polícia Rodoviária Federal acabar com a palhaçada, cancelar as operações e explicarem. Por que vocês estão fazendo isso? Vocês querem fazer operação no dia da eleição, mobilizando mais de 500 mil de policiais, sem avisar o Tribunal Superior Eleitoral. Não estou nem falando dos tribunais regionais eleitorais, estou falando do Tribunal Superior Eleitoral. Não, sem avisá-lo. Essa é a estratégia do Bolsonaro. Você vê como que esse pessoal é no pior nível. Eu vou falar, essa eleição, saiu ontem pesquisa do IPEC e do Datafolha. No IPEC, Lula 54, Bolsonaro 46. No Datafolha, Lula 52, Bolsonaro 48. E tem 2 pontos de diferença entre uma pesquisa e outra. Na verdade, o Lula não está 42, eles arredondam, ele está 42,4. Mas tá. O Datafolha, nas últimas 4 eleições, acertou em cheio. Só na eleição de 2006 que o Datafolha errou por 1 ponto. O IPEC acertou na margem de erro as últimas 4 eleições também. Os dois falam que o Lula vai ganhar. Só que em nenhuma dessas eleições tínhamos alguém com a máquina pública claramente tentando impedir as pessoas mais pobres, que são os eleitores do opositor dele, de votar. Jamais tivemos isso no Brasil. Temos também uma grande mídia completamente conivente com o governo Bolsonaro, que passa pano para tudo que aconteceu. Ontem tivemos o caso Carla Zambelli, que pode ter sido uma bala de prata no Bolsonaro, porque é um caso que faz com que muita gente, principalmente da classe média, queira votar contra o Bolsonaro, ou gente que é mais moderada que votaria no Bolsonaro, fala, não vou votar nesse cara, eu vou votar nulo. Não vou votar nele. Muita gente decide na última hora, e a Carla Zambelli, que quem diria, né? As balas de prata no Bolsonaro foram do Roberto Jefferson e da Carla Zambelli, os 2 maiores aliados dele, talvez. Aliado que não é do partido dele, Roberto Jefferson é o maior deles. Aliado
que é do partido dele, que tá sempre ali puxando o saco dele, a Carla Zambelli é a maior, inclusive ela teve mais votos que o Eduardo Bolsonaro. Lembra do que eu te falei aqui faz o quê? 2 dias? O que eu falei pra você? Falei, tem uma deputada bolsonarista que teve mais votos que o filho do Bolsonaro. Ela tá louquinha pro Bolsonaro perder a eleição, porque ela sabe que ele vai preso. Quem que deu a bala de prata no Bolsonaro? Quem que deu? A Carla Zambelli. Eu avisei, quem assiste o Plantão Brasil, comenta aqui. Eu não avisei que a Carla Zambelli quer que o Bolsonaro perca a eleição? Ela faz campanha, ela vai lá, mas a bala de prata, aquilo que fez com que pode ter sido a bala de prata, porque o Bolsonaro, mesmo ele fazendo essas operações, ele não vai conseguir impedir tanta gente de votar. Consegue impedir aí 1, 2, 3% talvez da população de votar? Talvez consigam, mas imagina que ele consiga impedir 3%. Estou falando aí de 5, quase 6 milhões de pessoas de votarem. O Lula ainda tem, no primeiro turno, a diferença do Lula para o Bolsonaro foi de 6 milhões de votos. Ainda não dá diferença. A Bolsonaro ainda tem que tirar a diferença, só que aí ele dá. A bala de prata tem pessoas que votam, que geralmente quem teve acesso ao vídeo, foi lá no TikTok, recebeu no WhatsApp, tudo mais, viu o que a Carla Zambelli fez, são pessoas de classe média. E ali é onde o Bolsonaro não podia perder voto, ou não podia, não apenas perder os votos dele, mas não podia deixar o Lula ganhar votos que eram nulos, ou talvez até virar votos. Ali é que a Carla Zambelli deu a bala de prata. Veja como são as coisas. E entramos aí no dia mais importante do ano. Olha, vá votar, convença todo mundo que você conhece a votar, convença todas as pessoas. Se precisar dar carona, precisamos de cada voto. Vai ser no voto a voto. E lembre-se, eu vou te avisar uma coisa. A apuração começa com os locais onde o Bolsonaro tem mais votos. Tem alguns estados, Mato Grosso do Sul, Paraná, e mais 2 ou 3 estados que são do Sul, em que os tribunais regionais eleitorais têm um sistema que eles já conectam os votos direto com o TSE, por isso que eles apuram tão mais rápido. Não é que, nossa, a Bahia não sabe apurar votos? Por que demora tanto a apuração da Bahia, de Pernambuco, de não sei onde? Porque eles não têm esse sistema. E começou a ser utilizado nessa eleição. Eles já colocam os votos praticamente instantâneo. Nos outros estados demora bem mais. Por isso que você vê lá, Nordeste, 1% das urnas apuradas. Aí vem lá esses estados aí, já estão lá com 25%, 30%. Então prepara. Um matemático fez o cálculo pela pesquisa Datafolha. Não, pela pesquisa Datafolha, a última, que deu o Lula 53 e o Bolsonaro 47. Nem foi essa que está mais apertado. Com a mesma abstenção do primeiro turno, e se o Lula e o Bolsonaro tiverem a mesma proporção de votos que tiveram no primeiro turno, o Lula deve passar o Bolsonaro apenas às 8h30 da noite. Então prepara! Hoje é o dia... toma um calmante aí, porque hoje é o dia da gente morrer do coração. Bom, pois bem, eu espero que no final do dia estejamos todos assim, morri, mas passo bem. Morri do coração, mas estou vivo. Porque, olha, vai ser um dia, assim, pra cardíacos. É pior que final de campeonato. Aliás, falar em final, ontem teve final da Libertadores, ninguém nem ligou. Flamengo campeão da Libertadores, e daí? O que importa é chutar o Bolsonaro do Brasil. Olha, tentamos aqui no Plantão Brasil, hein? Fizemos de tudo. Espero que a tentativa logre resultado. Foram carros de som em mais de 280 cidades denunciando os crimes do Bolsonaro. Foram incontáveis horas de carro de som. Cada vez que rodava uma cidade eram 2, 3, 4, 5, em algumas cidades 8 horas. Teve cidade Porto Alegre, por exemplo, que a gente rodava toda semana, 2 vezes por semana. Rio de Janeiro também. A gente rodou na frente do Vivendas da Barra. Foram outdoors em mais de 10 cidades denunciando o Bolsonaro. A gente foi pra cima do Bolsonaro como dava, assim. Foram a média de vídeos do Plantão Brasil, vídeos eu aparecendo aqui, são mais de 3 vídeos por dia, todos os dias, sábado, domingo, Natal, Ano Novo. Eu morava em Mazatlán, no México, teve furacão 2 vezes, um categoria 1 e um categoria 3. Mesmo assim, tinham 3 vídeos por dia aqui denunciando o Bolsonaro no Plantão Brasil. A gente não mediu esforços para acabar com esse desgoverno aqui no Plantão Brasil. Espero que, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e seguiremos. Esperamos que nos próximos 4 anos os nossos problemas sejam diferentes dos problemas de hoje. Sejam problemas assim, nossa, a mídia está atacando o Lula. Olha os bolsonaristas criando fake news. O Lula aumentou sim o salário mais de 20% e não 15%, como estão falando. Espero que seja esse o tipo de problemas que tenhamos. O Brasil era muito feliz nos governos do PT e muita gente não sabia. Hoje sabemos. Peço aí sua inscrição. Vamos pra cima deles. Falou!